Olá, meu nome é Gerson Lobo, sou professor de artes visuais e iluminador cênico. Bem-vindo à apresentação A Pintura e a Iluminação Cênica, que tem como objetivo estimular os trabalhadores da iluminação cênica, sejam criadores ou operadores, a treinarem o olhar através dos artistas pictóricos, abrindo suas possibilidades de percepção e agregando valores à sua profissão. Bem, não é possível determinar com precisão quando se deu a primeira pintura na história da humanidade. Porém, alguns registros datam o período Paleolítico Superior, cerca de 30 mil anos antes de Cristo. Esses tais registros. Começaremos por aí. O Paleolítico, o período da pedra lascada. Os primeiros artistas pintavam dentro de cavernas. Suas pinturas eram produzidas com pigmentos extraídos principalmente de minerais e misturados à gordura ou sangue de animais. As cores eram limitadas, variando entre o ocre amarelo, ocre vermelho, marrom e preto de manganês. Os instrumentos primitivos eram feitos com a estaca de madeira, pedra pontiaguda, carvão e um tipo de pincel feito com pelo ou crina de animal. No entanto, a própria mão do homem sempre serviu de instrumento para os primeiros registros. O Neolítico, o período da pedra polida, quando o homem se torna sedentário. Aparece a agricultura e a domesticar animais, se verificando uma profunda mudança, chegando ao fim do período Paleolítico, levando o homem a produzir instrumentos e armas, confeccionando a pedra polida e o desenvolvimento com a pintura. Com o domínio do fogo, o homem aumenta sua produção com artefatos de metais. Com os povos da antiguidade surge a escrita e, com ela, o desenvolvimento das possibilidades da civilização. As pinturas das civilizações da antiguidade eram bidimensionais com traços rígidos, perspectivas chapadas, sem profundidade de campo. Porém, especificamente a cultura egípcia deixou grandes legados para a posteridade, referendando e imprimindo avanços em outras civilizações da arte pictórica. A Grécia é fundamental para a história da arte. No entanto, por causa de tantas guerras e suas destruições, temos poucos exemplos das pinturas murais e decorativas. A nossa referência única da importante pintura na Grécia é observando a decoração de suas cerâmicas. O comércio de vasilhames, onde se guardavam vinhos e azeites, proporcionou a propagação dessa arte. Muitas dessas cerâmicas eram decoradas com inspiração na estética egípcia. A arte de Roma se inspirou muito na arte grega, em diversos segmentos artísticos. Os afrescos restantes feitos na cidade de Pompeia, destruído pelo vulcão Vesúvio, nos deixam analisar sua arte pictórica. A Idade Média, período que marca o século V, com a queda do Império Romano, ao século XV. A arte, associada fortemente à religiosidade, pois a Igreja Católica era muito influente na vida das pessoas, e com um sistema baseado no feudalismo. A arte bizantina imprime um estilo abstrato, decorativo, em contraponto ao realismo clássico, de cores vibrantes e simbólicas, criando uma atmosfera mística. Os mosaicos, afrescos e pinturas serviam como modelo didático, com cenas da vida de Cristo, porém sem os dramas dos sofrimentos. No início do século XI, a arte românica recebe influência dos antigos habitantes do Egito. Traços angulosos, expressivos, que são semelhantes à pintura bizantina. A inclusão de cenas naturalistas, com animais e plantas, são típicas do estilo românico. Artistas italianos como Giovanni Cimabue, Giotto di Bondone e Duccio di Buonasegna rompem com a arte bidimensional, inserindo a tridimensionalidade na Idade Média, iniciando a pintura gótica.
Em outros países, a pintura gótica se caracteriza pela elegância cortês, marcante narrativa e emotividade. No gótico flamengo, desistem das características anteriores e cenas dramáticas foram substituídas para revelar exposições de vidas domésticas numa junção de realidade e espiritualidade. O renascer para várias possibilidades. Termina então um período de 10 séculos para o florescimento da Idade Moderna. A arte revisita temas e estética greco-romana e revela gênios em suas obras deixadas para a humanidade. Masaccio, um dos primeiros a usar a técnica da perspectiva científica na pintura. Tiziano Vecellio, mestre da cor e do brilho intenso. Sofonisba Anguissola, talentosa pintora renascentista, excelente pela vividez das imagens e pela qualidade superior no uso da técnica de esfumato, que suaviza as linhas na obra. Na obra de Pietro Perugino, identificamos as técnicas esmeradas na Renascença, o desenvolvimento da perspectiva com ponto de fuga central e profundidades matemáticas, na busca da completa perfeição. Leonardo da Vinci, uma das figuras mais importantes do Renascimento, é também considerado um dos maiores pintores de todos os tempos. Michelangelo e a sua genialidade ímpar deixando suas obras para a eternidade. E a maestria de Rafael Sanzio, configurando nesta tríade o Alto Renascimento. Início do século XVI. Quebrando as regras clássicas dos seus mestres, artistas talentosos impõem as suas maneiras de criação, subvertendo aspectos do período, contrapondo, por exemplo, o foco único e a perfeição renascentista. Surge então o maneirismo. Características que marcam bem esse movimento são as pinturas de corpos desproporcionais e figuras alongadas. Configura-se o exagero, cores fortes de tons ácidos, estilização assimétrica, proporções e perspectivas que intrigam. Não pretendiam ser um estilo único e coerente, mas valorizar a criação íntima, pessoal. Nas obras, o claro e escuro dramático aparece. Século XVII. O barroco, também chamado de seiscentismo, trabalha fortemente a luz e sombra. O intitulado claroscuro ou tenebrismo, explorando também a cor. Harmonia e equilíbrio, características louvadas em pinturas renascentistas, agora se transformam em composições mais complicadas, cotidianas e dramáticas. Marcada pelo pessimismo e de uma religiosidade forte, estimulados pela corrente da Contra-Reforma. No que a Renascença colocava o homem no centro do mundo, no Barroco, essa condição traz o homem para dentro de si, com suas fortes contradições internas. Valoriza o desespero e expressões metafóricas com intensas dramaticidades. O Barroco nos deixa artistas geniais em suas obras. Movimento do século XVIII, o Rococó, período de transição entre o Barroco e o Neoclassicismo, influenciado pelas correntes iluministas, de estilo brando, figurativo e temas bucólicos que florescem na Europa e marcam uma reação ao peso dramático do Barroco, cultuando a beleza, porém sem a rigidez técnica do Renascimento. Há uma soltura, uma frivolidade. Registra a vida e o estilo da burguesia emergente, trabalhos feitos para a aristocracia e valoriza a ornamentação, privilegiando as cores claras e temas leves.
No final do século XVIII surgiu o neoclassicismo, que busca reviver o espírito greco-romano. Movimento impulsionado por filósofos como Diderot e Voltaire, ao que defende um esforço contra a frouxidão moral leve do estilo rococó. Assim renasce a cultura do mundo clássico. Se inspiravam nas narrativas históricas e literárias e focavam em personagens heróicos, destacando a coragem e o sacrifício dos homens em grandes conflitos externos. Com a ascensão de Napoleão, registra-se nas artes o esplendor e os feitos do Império Romano. Fim do século XVII a meados do século XVIII, surge então o romantismo, trazendo em evidência a imaginação individual e a criatividade sem barreiras. Contrapõe-se ao racionalismo iluminista do século XVIII. O período romântico, que pode ser definido como um movimento feito para a nova burguesia na sua ascensão ao poder, criando uma arte rica, diversificada e complexa. Enfatiza a exacerbação das emoções, a complexidade da psicologia humana, o espírito torturado, conflituoso e a força destruidora da natureza. O sentimento de impotência dado por crises sociais por consequência da Revolução Industrial é um fator importante para o florescimento do romantismo, que também favorece a relação do homem com a natureza, exposta pelo teórico francês Jean-Jacques Rousseau. Século XIX. O realismo se afasta na forma e no estilo da pintura histórica da arte acadêmica clássica. Em face das transformações sociais e políticas que decorrem da industrialização acelerada e o crescimento da população, gerando um estímulo para a realidade do cotidiano, em contramão da subjetividade do romantismo. Promoviam a ideia realista de que a arte pode retratar a vida cotidiana de forma direta. O nu não tem características clássicas, de estilo idealizado, que não se alteram, que não sofrem modificações. Pelo contrário, subverte pela crueza exposta. A luz, nas obras pictóricas, tem uma função de uma realidade crua, ao qual imprimia uma brutalidade à cena. Segunda metade do século XIX, cansados dos temas históricos e o refino dos acabamentos das obras de arte acadêmica, a necessidade de criar imagens tais como viam, capturando a impressão do momento e os registros efêmeros da luz, da intensidade das cores ousadas e pinceladas soltas, saindo da sala da academia fechada, dos estúdios e se apropriando do mundo aberto. Mostram acontecimentos da vida cotidiana em cores ousadas e vivas, composições dinâmicas. Artistas renomados surgiram nesse período: Camille Pissarro, Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas, Edouard Manet, subversivos na temática e na técnica aos quais promovem inovações. Eis que surge a vanguarda de um estilo, o impressionismo. Quatro artistas: Paul Cézanne, Georges-Pierre Seurat, Vincent van Gogh e Paul Gauguin são os principais nomes que se afastam do naturalismo do impressionismo, registrando em cores vivas, camadas grossas de tinta com pinceladas expressivas. São os pós-impressionistas. Com Georges Seurat, interessado no caráter científico da cor, atingiu uma técnica de separação de cores intitulada divisionismo ou pontilhismo. Conclui que suas cores seriam mais vivas se aplicassem pequenas áreas de cores complementares lado a lado, em vez de misturá-las na paleta.
estilo desenvolvido da arte do pós-impressionismo. O fauvismo é um breve movimento de vanguarda partindo do início do século XX, rejeitando o realismo, pois com o advento da fotografia, que já registrava o real, esses artistas desejavam subverter a arte pictórica com a explosão de cores, explorando o imaginário. Início do século XX, a ciência com novas teorias com Einstein, a revolução dos estudos da psicanálise com Freud, a imitação da realidade deixou de fazer sentido, pois as novidades da arte, como a fotografia, o cinema, já estavam realizando tal função. Vanguardistas querendo expressar o inconsciente coletivo da sociedade atual, a necessidade de captar a existência, a expressão, pintores que se afastam da sociedade convencional e rejeitam a imitação cuidadosa com a natureza. Esse é o expressionismo. Ainda no início do século XX, influenciados pelas obras de Paul Cézanne, com sua abordagem plana e abstrata, Pablo Picasso e Georges Braque lideram o cubismo, maiores expoentes do movimento, que registram em suas obras traços geométricos, se afastando de qualquer possibilidade convencional. Se desenvolveu durante as 2 décadas do século XX e divide-se em cubismo analítico e cubismo sintético. Influenciou praticamente todos os outros movimentos importantes da arte do século XX. Movimento que tem como protesto a irracionalidade da Primeira Guerra e, desde então, constrói uma aversão a tudo que é convencional dentro de uma sociedade falida. Iniciado em Zurique em 1916, no Cabaret Voltaire, com Hugo Ball, Hans Arp e Tristan Tzara. É um manifesto que combatia os modelos tradicionais, críticas às vanguardas contemporâneas, como também às outras anteriores. O nome Dada foi uma busca aleatória no dicionário francês que dizia cavalo de pau, mas também uma brincadeira de criança, pois o adulto fracassou com a guerra. É a destruição a qualquer modelo. Muitas vezes não é a observação da obra em si, mas o que ela representa como crítica e dissolução ao que é estabelecido no mundo em completa contradição. No começo da década de 1920, surge em Paris o surrealismo, a qual faz parte das vanguardas da era moderna, trazendo algumas características do dadaísmo, mesclando com a influência das descobertas de Freud na exploração do inconsciente, dos sonhos, do que está além, acima do real, registrando percepções da realidade bizarra, pois achavam que o racionalismo estava destruindo as artes. Tem como seu principal mentor André Breton e figuras representativas como Antoine Artaud, no teatro, Louis Buñuel, no cinema, e nas artes plásticas como Salvador Dalí e René Magritte. Torna-se, pela sua subversão, uma das mais importantes tendências artísticas do século XX em diante. O século XX é marcado por 2 guerras e importantes mudanças no cenário geral da comunidade humana, refletindo em várias obras de arte. Após as guerras, surgem outros conflitos ideológicos que também influenciam nos registros artísticos. No século XXI, com o advento da internet, profundas reviravoltas que ainda acontecem e a arte se adequa ao robusto progresso tecnológico e avança em seus mecanismos. Enquanto existir vida, agrupamento humano, haverá comunicação, haverá arte. Desde os nômades, que posteriormente se tornam sedentários, à civilização contemporânea digital.
A luz do dia e a escuridão da noite sugerem ambientes que interferem na comunicabilidade, oferecendo cenários que geram sentimentos e formas de se expor. A luz ou a falta dela, através da história, sempre influenciou narrativas das mais diversas, abrindo leques de possibilidades com aquilo que se quer exprimir. Quando o homem descobre o fogo, automaticamente ele pôde trazer a claridade para o ambiente noturno, e partindo disso, ele interfere na luminosidade aos seus desejos. Começa aí o seu poder de manipular a iluminação. Quando a civilização chega a uma macroestrutura de representação, partimos do mundo grego, com seus teatros a céu aberto, usando a luz natural solar para contar seus dramas, suas tragédias e comédias. Na Idade Média, ao qual estabelece uma sociedade marcada pelo pensamento religioso, a igreja predominava com suas narrativas. A luminosidade, com o tempo, vinha através dos vitrais. Com a projeção da luz solar, transpassava através dos mosaicos, oferecendo diferenciação de cores, mesmo que estáticas, dentro das estruturas internas das igrejas, em suas naves e altares. A partir de quando o teatro é inserido no ambiente fechado, e já com a apropriação do fogo e a evolução desse artifício através da história, o homem vai descobrindo formas de manter a iluminação, criando técnicas, manipulando a exposição da luminosidade ao que se quer representar. Das velas, dos candelabros e, no final do século XVIII, os lampiões a óleo, o lampião argan, depois o lampião astral francês e o tipo criado por Bernard Carcel, que emitia uma luz mais constante. Posteriormente, apareceu o óleo de baleia usado nos Estados Unidos e na Europa o óleo de colza, extraído de um tipo de nabo, e o óleo de canfeno, para depois vir o querosene com seu excesso de fuligem e calor. Em paralelo às pesquisas das fontes luminosas, também foram estudados aspectos de localização destas, experimentações que preferiam que as luminárias ficassem concentradas dentro do espaço cênico e não aberto como antes, para não incomodar o público nas apresentações. Desde então, vai surgindo a consciência de diferentes fontes de projeções da iluminação, sejam laterais, verticais, horizontais, sejam de fundo, sejam de ribalta. Alteravam assim as relações que a fonte luminosa teria com o espaço cênico. A movimentação das tais fontes luminosas produziam situações novas de sombras e reflexos. O espaço de representação passava a ser visto de diferentes aspectos e ângulos, diversificando suas dimensões de comprimento, altura e profundidade. Arquitetos e artistas do Renascimento viam na projeção da luz um recurso primordial para demonstrar no palco suas ideias ligadas à perspectiva. Pensadores atuantes da iluminação do século XVI, como Sebastiano Serlio e Leone di Some, já se preocupavam com a projeção da iluminação e seus variados aspectos, como a atmosfera cênica, as intensidades na iluminação, aos quais serviam as comédias e as tragédias, a redução da quantidade de luz na plateia e intensificar a do palco, o cuidado com a diferença entre a luz geral que banhava o palco todo para a luz móvel, que criavam efeitos das passagens do Sol ou da Lua no espaço cênico. Do século XVI ao século XVIII, alguns pensadores e realizadores da iluminação cênica aprimoraram suas observações e práticas deste universo da luz. Os italianos Angelo Ingegneri, Nicola Sabatini, o alemão Joseph Furtenbach e o ator e diretor inglês David Garrick, e o cenógrafo Philip James de Lothenburg. Porém, ainda não trabalhavam com lâmpadas a óleo, as já conhecidas lâmpada argan. No início do século XIX, várias cidades da Inglaterra já eram iluminadas com a luz a gás, ainda que não fosse a condição ideal, mas foi um avanço para a iluminação em teatros, com a luz mais intensa e com a regulagem, fachos com maior estabilidade, projeção mais definida e mais fácil de ser controlado por um ponto central. Com a luz a gás, foi possível que se criassem novas disposições de fontes de luz e inclusive efeitos únicos, isolando cenas e criando ambientes de atenção.
A desvantagem do gás era a fumaça com seu cheiro desagradável e a sujeira deixada em locais principalmente fechados. O século XX marca o avanço tecnológico pelas descobertas da energia elétrica, surgindo encenadores e trabalhadores da iluminação cênica. O aparecimento dos refletores das mais variadas projeções e trabalhadores do teatro revolucionando a cena. Adolf Appia, cenógrafo e teórico suíço, que revoluciona o conceito e a prática da iluminação cênica, contrário ao realismo, e explora elementos expressivos e simbólicos da luz. Gordon Craig, diretor e cenógrafo inglês, defendia um teatro simbólico e atmosférico contra o naturalismo, como Appia. Nomes como Max Reinhardt, Antoine Artaud, Bertolt Brecht, Robert Edmond Jones. No Brasil, Ziembinski marca uma era moderna no teatro brasileiro, com suas inovações na cena e aspectos de iluminação. O século XXI permanece os galopantes descobrimentos das variadas ferramentas técnicas, levando-nos à era digital, onde tudo ganha mais dinamismo e facilidades de operação e representação, subvertendo conceitos e nos maravilhando com as possibilidades nunca vistas antes. Robert Wilson, ou Bob Wilson, é um encenador, coreógrafo, escultor, pintor e dramaturgo norte-americano intitulado O Mágico da Cena, construindo no palco maravilhas e imagens pictórias. Gerald Thomas, polêmico encenador, filósofo, subversivo e renovador, provocando a cena brasileira, imprimindo sua estética de trabalho peculiar, se apropriando da carpintaria teatral. Através dos grandes mestres da pintura, vamos treinar o olhar em relação à luz. Como eles registraram a luz em seus trabalhos, seja de uma projeção vinda de cima, a 45 graus, a pino, de lado, frontal, de baixo, de cima, geral, a intensidade e a cor impressa. Vamos ver também se é uma luz natural, sobrenatural ou artificial. Vamos treinar a olhar? Segue. Tiziano Vecellio, renascentista italiano, foi o maior pintor de Veneza no século XVI. Começou cedo na arte pictórica, aprendendo no ateliê de Gentili e Giovanni Bellini, e posteriormente com o pintor e amigo de trabalho Giorgio Barbarelli. Tiziano viveu 91 anos e teve a habilidade de trafegar em vários gêneros, e seu talento explorou com maestria temáticas religiosas, mitológicas, alegóricas, de paisagens, retratos, atraindo a atenção dos conterrâneos e clientes internacionais. Foi professor de talentos como El Greco e Tintoretto. Seu estilo é marcado por uma modulação e equilíbrio policromático, plenitude de formas, trabalhando perfeitamente as linhas de oposição e compondo suas obras com diversos signos. Influenciou artistas desde o Renascimento até o Modernismo, como Diego Velázquez, Caravaggio, Rembrandt, Edgar Degas, Anthony van Dyck, Francis Bacon, dentre outros. Preferido pintor de imperadores, reis, rainhas, aristocratas e mecenas, deixou um forte legado estético para a humanidade. Tiziano, renascentista, aborda temas religiosos, e esse quadro configura dois aspectos, entre o céu e a terra. No alto, Maria protege seu filho acompanhados por anjos. No fundo, cores quentes se mesclam entre um sutil laranja avermelhado com aspectos terrosos, contrastando com o azul do céu. Aos pés da Virgem, uma luminosidade branca que recai como um foco na nuvem. Abaixo, os três personagens dirigindo o olhar ao alto. São Francisco mais sombreado e Alvise e o Doador com delicada intensidade luminosa. Apesar das diferenciações espaciais, há uma dramaticidade estabelecida na cena. Ao fundo,
uma tonalidade de aspecto crepuscular de sutil claridade terrosa, em contraste com o leve azul espaçado no céu que compõe a profundidade do quadro. A ceia em Emaús, de Tiziano, é uma cena leve, sem dramaticidade. Vários outros artistas pintaram este mesmo tema religioso, explorando dramaticidades e cores. Ocorre justamente quando Jesus se revela para seus discípulos. A fonte de iluminação natural provém da esquerda, banhando a todos, porém intensificando a claridade em Jesus no centro. Notem o rosto de Jesus, a face direita está clara e a esquerda sombreada, que é um dos aspectos que nos dá a saber de onde é emitida a luminosidade. Na profundidade da perspectiva, ou seja, no fundo do quadro, o céu em sua tonalidade azul, misturado ao cinza das nuvens e o tom levemente amarelado da refração do sol. Esta obra trata de uma temática mitológica. Revela o primeiro momento do encontro entre Ariadne e Baco na ilha de Naxos. Ariadne ajuda o seu amante Teseu a derrotar o Minotauro, porém foi abandonada pelo mesmo, indo embora num navio que se localiza distante à esquerda do quadro. Baco oferece o seu amor fitando nos olhos de Ariadne, que direciona seu corpo para o navio ao longe. O deus do vinho e das festas também demonstra em seu corpo linhas de oposição que Tiziano se inspira nas esculturas gregas de corpos contorcidos. Baco chega trazido pelos guepardos, saindo de sua carruagem, acompanhado por bêbados em desordem, contendo sátiros e bacantes, segurando instrumentos musicais misturados no lado direito do quadro. O espaço é aberto com fonte luminosa natural, banhando a todos. Entretanto, vemos leves sombras em alguns corpos do cortejo e focos sutis nos dois personagens principais. Cores primárias são usadas como o amarelo e o lápis lazuli, tão apreciados por Tiziano, assim como a cor rosa no tecido que envolve o corpo de Baco. No fundo do quadro, um azul ultramar transparecendo maior luminosidade. Domênicos Theotokopoulos, mais conhecido por El Greco, por sua herança grega. Foi pintor, escultor e arquiteto e realizou obras marcantes na cidade de Toledo, na Espanha. Pertencente ao maneirismo ou renascimento tardio, nasceu em Creta, que na época pertencia à República de Veneza, e ali se tornou um mestre da arte pós-bizantina. Aos 26 anos foi para Veneza e aos 29 para Roma, onde abriu um ateliê e aprimorou em seus trabalhos características do maneirismo e da renascença veneziana. Na época, alterou seu estilo para se diferenciar de outros pintores renascentistas. Cria figuras alongadas e disformes, espaços e perspectivas incomuns com vibrante luz atmosférica. Considerado estranho pelos seus contemporâneos, com seu estilo expressivo e dramático em suas obras, porém influenciou importantes movimentos posteriores como o realismo, o impressionismo e o cubismo, e pintores como Edouard Manet, Paul Cézanne, Pablo Picasso e Jackson Pollock. El Greco teve o pintor Tiziano como seu professor. Aos 36 anos, vai para a cidade de Toledo, onde realiza suas grandes obras e vive até sua morte, aos 72 anos. Nesta obra, há duas fontes luminosas sobrenaturais. Em um espaço semiaberto, a primeira fonte que projeta luminosidade e a primeira da obra, há uma projeção branca luminosa que é emitida do menino Jesus, resvalando fortemente nos mais próximos que estão em adoração, como também nos anjos alados que sobrevoam e cortejam a chegada da divina criança. Em outro plano, à direita e de menor proporção, um homem em agradecimento recebe um facho, quase a pino, de luz branca sobrenatural. Nesta pintura, notamos características do maneirismo, além da temática religiosa, os alongamentos de detalhes, como os dedos, rosto, orelhas e olhos do Cristo.
Em um lugar aberto, há duas projeções luminosas naturais. A primeira é frontal, emitida no Cristo, que reflete nas vestimentas, porém evidenciando mais intensidade na sua pele. A outra projeta-se em contraluz, vindo das nuvens, numa angulação a 45 graus, perfilando o corpo do personagem. Caravaggio foi um célebre pintor italiano que nasceu na segunda metade do século XVI, um dos principais pintores do Barroco com a sua originalidade pictórica, e registra um forte teor dramático de espetacular expressividade e realismo. Evoluiu a técnica claro-escuro, que serviu de referência marcante, influenciando profundamente outros artistas geniais. Teve aulas com o pintor Tiziano, ao qual lhe apresentou as obras dos renascentistas. Suas pinturas são de cunho religioso, da Contra-Reforma, mas o que ele mais gostava era pintar pessoas comuns. Neste quadro, Ceia em Emaús, é impresso no ambiente fechado o exato momento que Jesus se revela para seus discípulos e suas expressividades em reações dramáticas. Uma emissão luminosa que projeta uma cor de tonalidade branca sutil, suavizando o contraste claro-escuro. A fonte vem de uma altura média à esquerda. Vale ressaltar que há uma valorização luminosa nas expressões dos dois rostos, de Jesus e do discípulo à direita, e as suas devidas mãos que se expressam. Nas obras de Caravaggio, a luz é um forte condutor narrativo. Neste quadro, narra o episódio do Evangelho em que Jesus pede para Mateus o segui-lo. O que se registra é a pergunta do Senhor sentado à mesa com outros 3 rapazes e que aponta o dedo para o outro senhor, presumidamente Mateus, que está em pé e curvado, e como se perguntasse: é ele? Jesus, na parte escura, acompanhado pelo apóstolo Pedro, o apontando. Nota-se um facho luminoso de intensidade mediana que parte da direita, vindo de fora aproximadamente a 45 graus, adentrando a sala, marcando uma linha diagonal separando o claro e o escuro. A outra emissão luminosa partindo do plano médio-direita, com pouco menos intensidade que a primeira. O pintor valoriza as expressões dos que estão sentados à mesa, destacando suas luminosidades nos rostos. São Francisco em meditação. Registra o personagem absorto em seus pensamentos com um livro e uma caveira juntos ao seu pé direito. A fonte luminosa é sutil e projeta-se do centro-esquerda de baixo para cima. A cor quente, o leve âmbar, com baixa intensidade para os trabalhadores da luminosidade cênica, principalmente ao imprimir no personagem, e um fundo escuro com baixíssima luminosidade que perfila o tronco do cipestre, evidenciando a expressão de São Francisco, não dramática, mas pensativa. Rembrandt, pintor holandês do século XVII, considerado um dos maiores nomes da pintura europeia, influenciado por Leonardo da Vinci e Caravaggio. Desenvolve com maestria a técnica do claro-escuro, chamado de mestre da luz e sombra. Tratou de temas religiosos e mitológicos, porém não era o seu interesse maior, e preferia temáticas do cotidiano. Pintou muitos retratos e autorretratos. A Ronda Noturna. Cena aberta. Luz geral numa intensidade baixa, banhando os militares em segundo plano e focos luminosos nos 2 militares da frente e na menina que traz elementos simbólicos à cena. Atrás, no último plano, o escuro, compondo o elemento do contraste. Usando a técnica do pontiforme, onde a fonte provém de uma vela de luminosidade artificial, que projeta-se no ambiente fechado, emitindo uma luz delicada de cor branca fria. Rembrandt tinha uma habilidade única de explorar a expressão dos idosos, como dizia Van Gogh. É com a noite que Rembrandt cria a luz. A magnitude da genialidade desta pintura
registrando o movimento do mar revolto e do contraste em relação à emissão de luz, numa cena aberta que configura uma divisão do claro e o escuro, partindo de uma emissão mais forte no lado esquerdo do barco, resplandecendo nas ondas revoltas, e no facho em diagonal a 45 graus, com menor intensidade na sua oposição. Jesus, no lado escuro, algo que jamais ninguém pensaria fazer na Renascença. Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, mais conhecido como Diego Velázquez, um dos principais nomes da pintura da Idade de Ouro da Espanha. Atuou na primeira metade do século XVII e pertenceu ao estilo barroco. Recebeu boa formação de filosofia e línguas e desde cedo mostrou um dom para a arte. Logo cedo foi estudar com o pintor Francisco de Herrera. Dos 12 aos 17 anos, foi um aprendiz de Francisco Pacheco, estudando perspectiva e proporção, e presenciou as tendências estéticas artísticas de Sevilha. Na década de 1620, sua reputação foi reconhecida e assegurada em Sevilha. Influenciou e serviu de referência para outros artistas que viriam, como Gustave Courbet, Francis Bacon, Edouard Manet, Francisco Goya, Salvador Dalí, Pablo Picasso, dentre muitos outros. Velázquez pintou cenas de gêneros muito conhecidas como bodegones e também pinturas religiosas e retratos. Muitos críticos de arte o consideram inigualável como um pintor de retratos. O almoço reflete um encontro descontraído com 3 personagens que conversam amenidades no local fechado, sem o teor forte e dramático típico do barroco, porém com contrastes de claro e escuro. Percebe-se uma fonte luminosa artificial vindo de um centro médio alto à esquerda. Há diferenças de tonalidades em seus rostos. O senhor, na esquerda do quadro, traz uma cor pastel, puxando para um sutil amarelo. O rapaz que serve o vinho mostra com o rosto levemente avermelhado. E o rosto do personagem à direita verifica-se com maior intensidade de iluminação, refletindo uma cor mais branca, pouco mais aberta. A toalha branca da mesa clareia mais a cena em contraponto ao fundo escuro. Cristo na casa de Maria e Marta é uma pintura baseada num tema do Evangelho de Lucas. Aqui temos o que é chamado de bodegones, formas de pinturas de gênero localizadas em cozinhas ou tavernas, onde pessoas trabalham com bebidas e comidas que tratam do cotidiano espanhol relacionando com alguma temática ou história bíblica. Nesta obra, vemos 2 planos no ambiente fechado. No primeiro plano, temos uma senhora e uma chateada jovem preparando algo para comerem com alho, pimenta, ovos e peixes. A projeção luminosa artificial de intensidade mediana vem de uma altura média-alta esquerda. No segundo plano, no fundo do quadro, vemos Jesus entretido conversando com 2 mulheres. A luminosidade natural vem da janela de uma projeção da direita, adentrando a sala. As Meninas é a obra mais conhecida de Diego Velázquez e uma das mais analisadas na pintura ocidental. Trata-se de uma metalinguagem, ou seja, a arte da pintura falando dela própria. Na ocasião, o quadro registra um pintor, que é o próprio Velázquez, à esquerda, pintando o rei Felipe e a rainha Mariana, e personagens que vemos registrados na obra à espera do trabalho do artista na frente do casal. Em primeiro plano, vemos 6 personagens compostas por crianças, cuidadoras, o pintor e um cachorro, sendo banhados por uma luz natural provinda de uma janela direita. Percebe-se uma luminosidade maior na pequena princesa Margarita Teresa no centro. Mais atrás, sombreados, uma freira e um senhor em pé. No fundo do palco, um nobre parado na escada, perfilado por uma luminosidade artificial. No espelho, ao fundo,
nota-se o reflexo dos troncos superiores do casal nobre retratados pelo pintor na cena. Artemisia Gentileschi foi uma pintora italiana do Barroco do século XVII, fortemente influenciada pelo realismo dramático de Caravaggio. Foi a primeira mulher a ser membro da Academia de Pintura de Florença. Trabalha histórias de temáticas mitológicas, bíblicas e alegóricas que tratam de mulheres fortes e sofridas. Por ter sido estuprada quando jovem, retrata de forma convincente, firme e dramática a figura feminina e é considerada uma das pintoras mais subversivas, progressistas e expressivas da sua época. Talentosa no uso das cores e sua composição geral, na delicadeza da técnica claro e escuro, como na forma que estabelece a profundidade. Esta pintura registra o exato momento da decapitação de Holofernes por Judite, ajudada pela sua serva. A situação é extraída do livro de Judite, um dos livros do Antigo Testamento da Bíblia. Vemos corpos que conflituam em linhas de oposição em uma cena trágica. A única projeção de luminosidade é artificial e emitida da lateral esquerda com média intensidade, ao qual focaliza somente nos personagens. O escuro que circunda cria o contraste com a claridade do foco, intensificando o teor dramático. Continuação do registro da história de Judite e Holofernes, em que Judite seduz e depois decepa a cabeça do general. Nesta obra, que marca uma ação contínua à anterior, num determinado instante em que a personagem principal percebe que alguém está por aparecer. Sua serva esconde a cabeça decepada dentro de um saco logo após o assassinato. A intensa luminosidade projetada surge da médio esquerda em tom amarelado e o contraste do claro escuro evidenciam a tensão instaurada. Uma vela acesa, porém sem projeção no ambiente. Cores primárias são exploradas nos vestidos de cores azul e amarelo e atrás o tecido vermelho compondo a dramaticidade da cena. Nesta obra, a pintora trata de uma temática mitológica ao mostrar Vênus deitada, dormindo nua, acompanhada por um cupido que abana com um leque de plumas de pavão. Temos dois planos de projeção. O primeiro, no espaço semi-fechado, a emissão luminosa artificial provém da esquerda alta, fazendo sombra na parte interna das coxas da personagem. Há uma claridade maior no corpo de Vênus, contrapondo a de menor intensidade no tronco superior do cupido. O contraste das cores primárias, fortes do azul e do vermelho, valorizam e chamam a atenção para a obra pictórica. No segundo, em plano aberto, vemos a luminosidade natural da Lua a 45 graus de projeção, adentrando os montes e a floresta, configurando a noite no exato instante da cena. Jean-Antoine Watteau foi um importante pintor francês do Rococó. Começou precocemente o gosto pela pintura. Aos 18 anos vai morar em Paris e trabalha fazendo cópias de pinturas de gênero popular. Influenciado pelos renascentistas Peter Bruegel, Hieronymus Bosch e o pintor barroco Peter Paul Rubens. Com um estilo natural, leve, com menor formalidade clássica, porém sobrepujando o movimento e a cor, retratando situações comuns da burguesia e suas frivolidades. Obras de encantamento bucólico e também de inspirações da atmosfera das fantasias teatrais. Watteau é considerado o inventor do gênero fête galante, ou seja, festas galantes, que eram reuniões ao ar livre organizadas pela rica aristocracia francesa do século XVIII. Do universo do balé e da comédia italiana, Antoine Watteau se inspirava para os seus mais conhecidos temas. Morre precocemente aos 37 anos, pobre. Neste quadro intitulado O Quarteto, traz a singularidade e leveza dos encontros. Num parque aberto, luz natural, onde o tempo se encaminha para escurecer,
3 personagens ficam na evidência da luz, pois a dama sentada atrás está na sombra. A fonte luminosa de mediana intensidade provém de uma altura média à esquerda. Há focos com filtros difusos e não marcantes nesses personagens. No entorno, configura-se uma baixa luminosidade difusamente sombreada. A comédia italiana registra o momento em que artistas executam seu ofício, celebrando num espaço aberto em plena noite de lua cheia. Temos 3 fontes luminosas. Em primeiro plano, a emissão artificial da tocha que resplandece um delicado pastel amarelado nos envolvidos de um círculo. À esquerda, com a luz artificial de uma lamparina que banha com baixíssima intensidade de cor quente, sutilmente avermelhada, as 3 figuras que estão em segundo plano. E a lua cheia, no alto à direita, de contraluz, conferindo levemente sua emissão luminosa branca. Edgar Degas foi pintor, escultor, gravurista e fotógrafo francês que atuou na segunda metade do século XIX e início do século XX. Pertence à escola impressionista, sendo um dos fundadores, apesar de não gostar de ser chamado de impressionista. Detestava as fortes críticas provocadas pelas suas exposições ao ar livre e consequentes obras impressionistas. Conhecido em seus tons pastéis e famoso por quadros que permeiam o universo do balé, imortalizando célebres registros de belos momentos com a atuação de bailarinas. Influenciou vários nomes da pintura mundial como Paul Gauguin, Mary Cassatt, Walter Sickert, Henri de Toulouse-Lautrec, Pierre-Auguste Renoir e Edward Hopper. Viveu uma vida de solidão e não gostava das mudanças sociais e dos avanços da tecnologia. Aos 78 anos, para de pintar, pois estava quase cego, e aos 83 morre vagando pelas ruas de Paris. Em Músicos da Orquestra, vemos um determinado momento que decorre de uma apresentação de balé no teatro com músicos de orquestra ao vivo. Com fontes luminosas artificiais, identificamos 3 planos distintos. O primeiro são as cabeças dos 3 músicos de costas que são tocados por uma leve iluminação sem foco algum. O segundo plano é a bailarina, que na ocasião retratada recebe um foco de luz de ribalta de proscênio, ou seja, sendo projetada de baixo para cima. O terceiro plano são as bailarinas à espera, no fundo do palco, banhadas por uma emissão de luminosidade bem leve, para não tirarem a atenção do foco principal. Nesta pintura, banhada em certos pontos por uma luminosidade artificial, num local fechado, apresentam-se 2 planos. O primeiro, uma bailarina segurando um buquê, realizando um movimento de balé. Outro plano estão as numerosas bailarinas desfocadas com sutil emissão de luminosidade no fundo do quadro. Nota-se que o artista trabalhou cores primárias: o amarelo no figurino da bailarina principal, o vermelho pontuado pelas rosas vermelhas e o azul no detalhe do buquê, como também nos figurinos de bailarinas ao fundo. Nesta obra, 3 bailarinas em movimento, num ambiente fechado que certamente sugere que estejam ensaiando. A principal fonte luminosa provém da luz natural solar que projeta-se na sala através da janela com uma angulação de 45 graus. A outra emissão luminosa, bem delicada e sutil, que difusamente resplandece nas costas da bailarina que se localiza na extrema direita. Possivelmente uma luminosidade artificial indireta, difusa, não direcional, sem foco, portanto, não aparece sombra em suas costas. José Ferraz de Almeida Júnior, mais conhecido como Almeida Júnior, foi um pintor e designer pioneiro na temática do realismo regionalista brasileiro, explorando o interior de São Paulo, rejeitando estilos e técnicas tradicionais que vigoravam em sua época, valorizando o homem comum, o caipira no cotidiano e seu ambiente rural.
Recebe uma bolsa de estudos dada pelo imperador Dom Pedro II para estudar na Europa, porém jamais perdeu seu estilo de registrar os costumes interioranos. Considerado um dos mais admirados artistas paulistas do século XIX. Esta obra confere o regionalismo em seu trabalho, bem típico ao seu estilo. Neste espaço, nos transportamos para um ambiente rural com muitos elementos característicos. A emissão de luminosidade vem da direita através de uma porta provinda do sol. Vários pontos de claridade penetram o espaço nas falhas da construção de uma parede rústica, a pau a pique, em tons terrosos. Uma mulher de cócoras mexendo com os grãos numa peneira, recebendo a emissão luminosa em seu lado esquerdo. No ambiente, vemos leves contrastes de luz e sombra. A obra deste talentoso pintor brasileiro refere-se a uma passagem bíblica do Evangelho de Mateus, do trajeto de José, Maria e Jesus para o Egito. Vemos o exato momento em que o burrinho para beber água e deparamos um belo contraluz da fonte luminosa natural do sol, que provém da lateral direita nascente, perfilando os personagens numa cena que é isenta de uma luz frontal que quase não se enxerga os rostos dessa família, exalando poesia. O mar, por trás, cortando na linha horizontal, resplandecendo a luminosidade solar, e o céu dividindo com muita sutileza a cor fria, o azul, e a cor quente, o alaranjado. No alto, uma nuvem em forma de anjo abençoando os peregrinos. Edward Hopper, pintor, artista gráfico e ilustrador norte-americano do século XX, conhecido pelas suas obras que marcam a temática da solidão, imprimida em cores saturadas e harmônicas que contribuem para a exploração dos temas trabalhados. O idealismo dos pintores realistas estimularam muito a tendência artística desse mestre pictórico que influenciou artistas em diversas áreas e segmentos. Registrava a contradição existente na pujança consumista americana, imprimindo em seus quadros figuras reflexivas, solitárias. Grandes mestres do cinema, por exemplo, se inspiravam para fazerem seus filmes baseados nas pinturas deste talentoso Edward Hopper. Sol da Manhã retrata a solidão, temática recorrente nas obras de Edward Hopper. Aqui vemos uma mulher em sua solitude olhando pela janela. A emissão da fonte de iluminação é do sol, portanto, luminosidade natural, com intensidade forte que resplandece na personagem. Na cama e na parede, de facho luminoso, branco, numa projeção provinda da direita, aproximadamente a 30 graus de angulação. O prédio fora, na sua cor forte, complementa-se com as cores azuis do céu e do azul claro da cama dentro do quarto. Janelas noturnas confere mais uma característica de Edward Hopper, o voyeurismo. 3 janelas de um mesmo apartamento com uma mulher de costas, na sua solitude, no registro cotidiano. Aqui, a fonte luminosa artificial vem de dentro do apartamento, contrastando com a penumbra do lado de fora. A terceira janela, a última da direita, através de uma fina cortina vermelha, transparece o avermelhado, imprimindo em suas bordas do lado de fora, assim como o registro verde da primeira janela. No quadro, a cor vermelha se complementa com as tonalidades de verde na composição do quadro. Bom, chegamos aqui ao fim da nossa apresentação à pintura e à iluminação cênica. Pretendo ter deixado um estímulo na sua busca estética na junção dessas duas artes. Até a próxima!